Oi, pessoal, boa noite. A Leio por aqui de novo. Eu vou gravar agora a última parte do vídeo sobre a história do Rio Grande do Sul. É os últimos 4 capítulos, encerrando, né, esses vídeos sobre a história do Rio Grande do Sul em vídeos. Eu ainda tenho um vídeo de um jogo que eu criei, né, para jogar depois que ler toda a história do Rio Grande do Sul, que é um vídeo, um jogo bem interessante. Então eu tenho essa parte também que eu vou gravar, eu vou postar mais acho que na segunda ou na terça-feira. Aliás, na quarta ou na quinta-feira. Então, eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, eu ainda vou postar o vídeo sobre o jogo que eu criei, né? Para depois que assistir tudo jogar. É um jogo bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo até o final. Assistam todo o vídeo. Desculpa, gente, me afoguei. Assistam o vídeo até o final. Ficou bem interessante essa parte do Rio Grande do Sul. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. História do Rio Grande do Sul. Chegamos agora na parte final, nos 4 últimos capítulos da história do Rio Grande do Sul. No capítulo 16, vamos falar sobre a República de Júlio de Castilhos, Ramiro de Barcelos. O ousado plano da rebelião armada frustrou-se por obra das circunstâncias, diante da surpresa da proclamação da República por Deodoro, comunicada aos propagandistas e conjurados pelo telégrafo. Dias antes, Silveira Martins transmitira o governo a Justo de Azambuja Rangel. Este, por intimação de Deodoro, passou o cargo ao Marechal José Antônio Corrêa da Câmara, Visconde de Pelotas. Gaspar Silva Martins, então senador, chamado pelo imperador para organizar o derradeiro gabinete do império, foi preso e deportado. Com o Visconde de Pelotas, tentou-se a conciliação local. Seus secretários, entre eles Júlio de Castilhos e Ramiro Barcelos, rejeitaram a conciliação, mantendo a linha partidária. Entre os liberais e os republicanos não havia meio-termo possível, definidos os últimos na Carta Estadual Autocrática de 14 de julho de 1891, promulgada entre ásperas dissensões que culminaram na Revolução de 1893. Em pouco mais de 3 anos, 15 chefes do governo estadual, com o interim de uma junta governativa, definiram a profundidade da instável situação política. Somente em 25 de janeiro de 1893, Júlio de Castilhos assumiu a presidência do Estado para, completando o mandato de 5 anos, transmiti-la a Antônio Augusto Borges de Medeiros, que apenas com o hiato de um quinquênio governaria o Rio Grande até 1928. Já então, o Rio Grande se dividia entre gasparistas. Silveira Martins retornou do exílio em 1892, e castilistas, já com Júlio de Castilhos na chefia, incontestável dos republicanos. Ambas as facções se definiam pelo federalismo, bandeira que, depois de arvorada pelos farroupilhas, se incorporou ao ideário gaúcho. Aparício e Gumercindo Saraiva, líderes da Revolução Federalista. A ferro e fogo, o Partido Republicano conquistou as bases eleitorais e o controle político, reforçado mais tarde por uma poderosa milícia estadual, a então, hoje conhecida, Brigada Militar. Na Revolução Federalista, que se prolongou por 30 meses, com 10 mil mortos na mais cruenta das guerras civis brasileiras, o castilismo impôs ao Estado, abatendo a oposição sem o aniquilar. Os chefes, formados na tradição do cavalheirismo, não puderam deter a onda de terror que invadiu os campos e extravasou nas colunas revolucionárias e legalistas nos outros 2 estados do Sul, Paraná e Santa Catarina. Segundo essa revolução, foi daí que surgiu a expressão no fio do bigode. A insurreição, apesar de mobilizar milhares de combatentes,
limitou-se à guerrilha, incapaz de assegurar posições estáveis. Tampouco conseguiu sensibilizar os imigrantes, seus descendentes ou a população do leste, onde Porto Alegre avultaria como centro econômico, político e administrativo. A Revolução Federalista de 1893 revelou o extraordinário talento guerreiro de Gumercindo Saraiva, sua coluna abandonando a orla da fronteira uruguaia, ao longo de 18 meses de combatentes. Empreendeu uma marcha de 2.500 quilômetros até Icararé, onde se deteve incapaz de penetrar no estado de São Paulo. No seu encalço, o chefe legalista Pinheiro Machado combateu tenazmente, repelindo a surpresa do ataque com a surpresa do revide. Morto o chefe rebelde em 10 de agosto de 1894. A guerra entrou em rápido declínio, limitada às irrupções momentâneas e desordenadas. A paz, assinada em 23 de agosto de 1895, depois que os insurrentos fracassaram em Campo Osório, pôs termo ao dissídio sem que o Partido Republicano pudesse ditar, sob o controle de Prudente de Moraes, os termos da vitória. Esse é Gumercindo de Saraiva. Capítulo 17. No capítulo 17, nós vamos começar a falar sobre a presença de Vargas, ou a Era Vargas. Já estava quase no fim o longo consulado de Borges de Medeiros. O castilismo, de que se fizera continuador, perdera substância. Uma nova mentalidade exigia reformas sociais e postulava mudanças de estrutura, não mais se contemplando com o simples jogo das influências partidárias. Foi nesse ambiente que Getúlio Vargas, então modesto advogado de São Borja, começou sua carreira política, deputado estadual e federal, líder da bancada gaúcha na Câmara Federal e depois ministro da Fazenda. Acabou por eleger-se presidente no ano do Estado em 1928. Sua primeira preocupação no governo foi pacificar os espíritos, para que o constituiu a Frente Única, integrada e inclusiva pelo Partido Libertador, herdeiro do Partido Federalista e em cujas fileiras passariam a militar muitos dos revolucionários de 23. A habilidade de Vargas conquistou confiança e repercutiu de imediato em outros pontos do país, sensibilizando a opinião e atraindo a simpatia de políticos como Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, presidente de Minas Gerais, que se uniu ao da Paraíba para lançar a Aliança Liberal, em favor da candidatura do presidente gaúcho à sucessão de Washington Luiz. A vitória de Júlio Prestes, candidato do oficialismo, num ambiente de opressão e fraude, descontentou a opinião pública, levando a prestigiar a liderança que articulou a Revolução de 1930. Depois que São Paulo, por via revolucionária, tentara reaver o comando político da nação, em 1932, a vida do país havia retomado a normalidade constitucional, com Getúlio Vargas à frente do governo. Em 1934, até a implantação do centralismo de 37, o qual viria a afetar substancialmente a autonomia gaúcha, tanto quanto a das demais unidades da federação. A nova estrutura nacional impunha assim sua configuração às mudanças internas ocorridas no Estado. A tendência, então, era de superar o isolacionismo econômico e político, em que até então se mantivera o Rio Grande do Sul. A indústria e a agricultura conquistariam gradativamente relevo no confronto com a estância. A criação do Banco do Rio Grande do Sul, mais conhecido lá no Rio Grande do Sul como Banrisul, durante o governo de Vargas, reanimara as atividades pecuárias e agrícolas do Estado. Agora, no capítulo 18, a gente vai falar sobre o que aconteceu depois de 1930. O exército, o povo e a indústria eram as principais fontes de tudo no estado do Rio Grande do Sul. O Estado, embora sem veleidade hegemônica, conquistara o poder supremo da República por imposição de forças de caráter nacional. Exército, povo e indústria modificou-se substancialmente a estrutura federal.
Rivais de velha data, os partidos tradicionais rio-grandenses, o republicano e o federalista, este último depois denominado de libertador, engajaram-se no movimento político decorrente da ação revolucionária de São Paulo, ao passo que a massa popular gaúcha se manteve fiel aos princípios de 1930. O general Flores da Cunha, interventor federal do Rio Grande do Sul, valeu-se deste choque de correntes para organizar sob sua presidência um partido local, o Partido Republicano Liberal Rio-Grandense, PRL, no qual se reuniram os dissidentes daqueles dois partidos, comandantes de corpos provisórios da milícia estadual e prefeitos municipais. Na Assembleia Constituinte, de cuja atuação resultaria a Carta de 34, quase toda a bancada gaúcha era integrada por elementos do novo partido. Flores da Cunha, nesta data, eleito indiretamente, passaria a governador do estado, mas sem dispor de maioria que lhe permitisse agir inteiramente livre da partilha do poder com o adversário. Dissensões locais acabaram por afligir o PRL, quando o agravamento das condições da vida política do Estado chegou ao ponto de levar o governador a desavir-se com o presidente da República. Com o golpe de 37, Flores da Cunha renunciou. O Estado, antes das eleições fixadas pela Constituição de 46, teria 7 interventores, inclusive um interino. No setor das obras públicas de 1930, ao início do Estado Novo, registrou-se sensível desenvolvimento das rodovias e estradas de ferro estaduais, quando o fluxo do comércio marítimo iria incrementar por meio da aquisição pelo governo da frota rio-grandense, uma política de continuidade de planejamento no tocante à rede viária só seria adotada a partir da criação, após 38, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. Reaberto o debate partidário em fins de 45, os velhos partidos e os velhos políticos não lograram restaurar as lealdades antigas e a bandeira de suas reivindicações anteriores a 1930. O primeiro governador eleito seria Walter Jobim, do PSDB, seguido pelo general Ernesto Dornelles, do PTB. Em sequência, elegeu-se o engenheiro Hildo Meneghetti, sucedido pelo engenheiro Leonel Brizola, do PTB, que, por sua vez, com a derrota de seu partido, não evitou o retorno daquele. Na verdade, depois de 45, o Estado se dividiu em dois partidos, o PSDB e o PDB, coligados eventualmente aos menores. Somente na década de 60 preparam-se no Estado as bases para a implantação da grande indústria, além da exploração de moldes capitalistas e modernizados, da pecuária e da agricultura, particularmente o arroz, o trigo e mais tarde a soja. Ou seja, o Rio Grande do Sul serviu de modelo capitalista para o mundo todo, modelos modelos modernizados na pecuária e na agricultura, principalmente nas agriculturas de arroz e soja. O Estado desempenhou um importante papel na evolução da ordem política nacional, sobretudo a partir da ditadura militar de 64, durante o qual 3 gaúchos escolhidos pelo Exército Brasileiro assumiram a presidência da República. O Estado assumiram a presidência da República Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. No governo do Estado, o coronel Walter Perac Barcelos, eleito indiretamente em 1967, deu início à implantação de amplo programa energético, com a ajuda do poder central, as administrações de seus sucessores, Euclides, Triches, Simval Sebastião e Duarte Guazelli. Em 1983, assumiu o governo Jair de Oliveira Soares, sucedido por Pedro Jorge Simon e depois por Guazelli, que foi substituído em 91 por Alceu Colares, que em 95 empossou seu sucessor Antônio Brito.
No capítulo 19, a gente vai falar sobre os aglomerados urbanos. O Rio Grande do Sul é um estado em que a população urbana supera a rural. Segundo o Censo Demográfico de 2000, 80,8% da população moram em cidades. Neste mesmo ano, a densidade demográfica do estado chegou a 36,14 habitantes por quilômetro quadrado, mais de 2 vezes superior à do Brasil como um todo. A área mais densamente povoada no Rio Grande do Sul está na região metropolitana de Porto Alegre, onde se registram algumas densidades acima de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, formado por 30 municípios. Sua população é de aproximadamente 4 milhões de habitantes. A quarta maior aglomeração urbana do país. Segue-se o litoral norte e a encosta do Planalto, a leste da Serra Geral e o Vale do Rio Taquari, com densidade próxima de 50%, de 50 habitantes por quilômetro quadrado. A zona do Alto Uruguai, a noroeste, e as áreas centralizadas por Passo Fundo e Iraí apresentam densidades um pouco menores. A capital do estado do Rio Grande do Sul, consoante os ditames contidos na Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, é governada por 3 poderes: o executivo, representado pelo governador, o legislativo, representado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e o judiciário, representado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e outros tribunais e juízes. Além dos 3 poderes, o Estado também permite a participação popular nas decisões do governo através de referendos e plebiscitos. A atual Constituição do Estado do Rio Grande do Sul foi promulgada em 1989. O poder executivo gaúcho está centralizado no governo do Estado, que é eleito em sufrágio universal, o voto direto e secreto pela população para mandatos de até 4 anos de duração, podendo ser reeleito com mais de um mandato. Sua sede é o Palácio Piratini, que desde 1921 é a sede do governo gaúcho. A maior corte do Poder Judiciário Estadual é o Tribunal de Justiça, localizado no centro de Porto Alegre. Há também um Tribunal de Justiça Militar. O Poder Legislativo é unicameral, constituído pela Assembleia Legislativa, localizado no Palácio Farroupilha. Ela é constituída por 55 deputados que são eleitos a cada 4 anos. Porto Alegre é um município brasileiro e é a capital do estado mais meridiano do Brasil. O Rio Grande do Sul, com uma área de quase 500 mil quilômetros quadrados e uma população de 1.492.530 habitantes, possui uma geografia diversificada com morros, baixadas e um grande lago, o Guaíba. Está a 2.027 quilômetros da capital nacional, Brasília. Falando de Porto Alegre, né, no capítulo 20, os casais açorianos foram os primeiros casais que chegaram aqui em Porto Alegre, né? A cidade foi constituída a partir da chegada de casais açorianos, em meados do século XVIII até o século XIX. Contou com o influxo de muitos imigrantes, alemães e italianos, recebendo também espanhóis, africanos, poloneses e libaneses. Sede da maior concentração urbana da região sul e quinta mais populosa do Brasil, desenvolveu-se com rapidez e hoje abriga quase 1 bilhão e meio de habitantes dentro dos limites municipais e cerca de 4.311.019 habitantes na região metropolitana. Ostenta mais de 80 prêmios e títulos que a distinguem como uma das melhores capitais brasileiras para morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir. Foi destacada em 2010 também pela ONU como a metrópole número 1 em qualidade de vida do Brasil por 3 vezes. Falando em morar, trabalhar, fazer negócios, estudar e se divertir, entra aí o turismo. O Rio Grande do Sul é o estado com várias opções de turismo. O estado recebe anualmente cerca de 2 milhões de turistas de fora do país. As praias do litoral norte, nas cidades de Capão da Canoa, Tramandaí e Torres, são as mais conhecidas do estado.
esta última apresentando falésias. São 3 pedras que ficam na beira do mar, sendo que uma delas avança mar adentro com uma altura de 30 metros. No litoral sul, destaca-se a Praia do Cassino, em Rio Grande, constante no Guinness Book, como a maior praia do mundo. Também destacam-se as praias de Laguna dos Patos, principalmente as praias de São Lourenço do Sul, Tapes e Pelotas, que é a Praia do Laranjal. Existem vários roteiros turísticos consolidados na região de colonização italiana, com uma variedade de opções que vão do turismo ecológico e esportivo ao gastronômico e histórico-cultural. A região é rica em edificações históricas dos imigrantes. Tem uma culinária farta e saborosa. Festas tradicionais, como a festa da uva, atraem multidões e o cenário natural é acidentado e atraente, próprio para caminhadas e excursões ou mesmo esportes radicais. As serras atraem milhares de turistas todos os anos, no inverno e verão. As cidades de Gramado e Canela são conhecidas na época do Natal pela decoração das cidades, juntamente com os parques natalinos. No inverno, os turistas visitam essas cidades juntamente com Caxias, São Bento dos Ausentes e Cambará do Sul, devido às temperaturas baixas, muitas vezes negativas e com a possibilidade da queda de neve. Torres, aliás, nas serras do estado também está a maior concentração de produtores de vinho do país, na região conhecida como Vale dos Vinhedos, que fica Bento Gonçalves de Garibaldi, mais ao sul, na região da Campanha, está situada a segunda mais importante área produtora. As vinícolas gaúchas são premiadas internacionalmente em razão da alta qualidade de seus vinhos e espumantes. Nas mesmas se encontram os cânions do Itembezinho e o da Fortaleza, os quais são dos maiores do Brasil. Em Gramado acontece o Festival de Cinema, na conhecida como Pequena. Além disso, Porto Alegre é uma das cidades mais arborizadas e alfabetizadas do país. É um polo regional de atração de imigrantes em busca de melhores condições de vida, trabalho e estudo, e tem uma infraestrutura em vários aspectos superior à das demais capitais do Brasil. Destacando ainda em eventos, temos no Rio Grande do Sul, né, mais precisamente em Porto Alegre, os eventos da Nossa Senhora do Navegantes, que é a padroeira de Porto Alegre, que ocorre em 2 de fevereiro, a Festa do Divino, celebrada na Igreja do Espírito Santo, e a procissão de Corpus Christi. Ainda na capital, realizam-se exposições anuais de animais e produtos derivados, em agosto. Na Semana Farroupilha, de 14 a 20 de setembro, e a Exposição Estadual de Orquídeas, de 1º a 8 de dezembro, em Santana do Livramento e São Borja. Realizam-se exposições agropecuárias. Em Caxias do Sul, a famosa Festa da Uva, em fevereiro, e em Gramado, a Festa das Hortênsias, é uma bienal, cada 2 anos, né? E a Feira Nacional do Artesanato é anual. Ainda tem em Pelotas a Fena Doce, que é a maior feira do Brasil de doces. O evento acontece entre os meses de junho e julho, no centro de eventos, a Fena Doce. Em Rio Grande acontece a Festa do Mar, e normalmente isso acontece normalmente na época da Páscoa, bem como a FEAERG, voltada ao artesanato, comércio e etnias locais. E a festa de Iemanjá, realizada em fevereiro, recebe os umbandistas fiéis e simpatizantes de várias cidades do estado e até de outros países. E em Porto Alegre também tem os eventos literários conhecidos como a Feira do Livro, e em Passo Fundo, na Praia do Cassino e principalmente em Porto Alegre, é onde essas 3 cidades acontecem a Feira do Livro. Em Santa Rosa, realiza-se a Fena Soja. A Califórnia da Canção Nativa acontece em Uruguaiana, e o Grito do Nativismo Gaúcho em Jaguari. Falando de cultura, né, eventos culturais, literários, destacam-se também na literatura Mário Quintana, Augusto Meyer, Terteu Rocha Machado, Guilhermino César, Teodomiro Tostes e Pedro Vergara e Hernani Ferrari. Falando também em entretenimento, temos os esportes, que o Estado conta, né, com famosos esportistas, ídolos do esporte, Daiane dos Santos, competidora de ginástica olímpica, o João Derli,
campeão mundial de judô, e Ronaldinho Gaúcho, eleito melhor jogador de futebol do mundo 2 vezes. Temos também os times, né? O Rio Grande do Sul conta com 8 times de futebol pertencentes às divisões do Campeonato Brasileiro. É o Grêmio, o Internacional, Caxias, Juventude, Brasil, Lajadense de Lajeado e Ipiranga. O Esporte Clube Rio Grande do município de Rio Grande é o mais antigo do Brasil e atualmente joga o Campeonato Gaúcho da Segunda Divisão. O Rio Grande do Sul também é referência nacional na prática mundial de futsal, sendo a Interubra de Porto Alegre e a CBF de Carlos Barbosa como as mais conhecidas, né? Destacam-se também os 3 últimos. Acabei de ler. Os 3 últimos treinadores da seleção de futebol, o Dunga, o Mano Menezes e o Luiz Felipe Scolari. Falando ainda, né, de Porto Alegre, como ali uma das cidades mais arborizadas do país, aí encerrando o trabalho, né, eu coloquei aqui a letra de uma música que é muito conhecida lá em Porto Alegre, que é Porto Alegre é Demais. A letra e música, eu sei que a interpretação é de Isabela Fogaça. A letra e música eu não me recordo de quem é uma música bem bacana, bem conhecida. Eu vou botar também no final do trabalho o link da música para vocês escutarem. E aqui nessa última foto está destacando aqui pedaços da música, né? Onde fala que no domingo a gente espera o Grenal, aí está aqui o símbolo do Grenal, passear pelo Brick da Redenção, lá está o Brick da Redenção, e o Cleito Cledir, que é uma dupla de cantores lá do Rio Grande do Sul, e lá o Cais do Porto.